Esteja com a paz do Senhor. Amém. Olha, eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu venho aqui nessa igreja aproximadamente, se não me engano, há 4 anos. É isso? Há 4 anos, mais ou menos, que eu venho aqui, que eu sou convidada. E então estou vendo rostos novos. Prazer, como já ouvi falar, meu nome é Michele. Eu sou da Igreja Batista Expondo no Reino. Eu trago um abraço do meu pastor André Benevides. E quando eu cheguei aqui, há mais ou menos 4 anos atrás, nem casada eu era, mas para a glória de Deus, Deus me deu um casamento, um esposo abençoado. É interessante que enquanto o irmão falava, só para os irmãos que talvez tenham conhecimento, o meu pastor André ele veio de São Paulo essa semana, ele ficou uma semana lá na Caróis, dando aula. Caróis é uma agência missionária, a qual atua em 23 países. Eles tratam vão em países a qual o evangelho não é pregado. Então, no máximo, um país tem 2% da população cristã. São países que são totalmente perseguidos. E o irmão falou aqui sobre vários missionários que já passaram por essa igreja e como a igreja ora por missões. Então, nessa noite, eu quero encorajá-los a continuar orando, porque hoje, na Missão Caróis, encontra-se 39 candidatos ao campo missionário. E muitos deles, sabe de onde saíram? De São Gonçalo. Olha que glória, que maravilha! Então, eu encorajo os irmãos a continuar orando, porque Deus está operando. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Agora, sem demora, eu gostaria de abrir, que os irmãos abram as vossas Bíblias, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Leremos do verso 1 ao 22. Atos 4, do 1 ao 22. Atos 4, do verso 1 ao 22. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linguagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar eles com um homem que fora curado,
nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvimos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Amém? Mediante o texto lido, eu gostaria de trazer uma mensagem com o seguinte tema: não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. Cresce a cada dia no mundo a perseguição contra os cristãos. No século passado, século XX, estima-se que foram mortos 45 milhões de cristãos. É muita gente sendo assassinada pelo amor do Evangelho. Há uma pesquisa recente que diz que a cada 5 minutos um cristão é morto. E por que isso acontece? Por que há essa perseguição? O motivo dessa perseguição é porque eles querem calar a igreja do Senhor. Eles querem amordaçar a igreja do Senhor. Aqui no Brasil, nós já vivemos um pouco dessa realidade. Alguns estados, alguns municípios do nosso país, é proibido falar de Jesus dentro de colégios. Os colégios são proibidos, não pode falar de Jesus, não pode pregar, e muito menos entregar a Bíblia dentro de alguma escola. Aqui, perto mesmo, em São Paulo, tem municípios no estado de São Paulo, algumas escolas estaduais, as escolas estaduais e municipais de São Paulo não podem, é proibido falar de Jesus e entregar a Bíblia. Até nos condomínios, se a gente for ver, alguns condomínios é proibido. Não se pode mais fazer culto dentro de condomínio. Isso está crescendo, é uma forma de calar a igreja do Senhor. E o capítulo 4, a qual nós lemos, ele é a continuação do capítulo 3. Porque há 40 anos tinha um homem que todos os dias ele contava com alguém que o pegasse e colocasse ele na porta do templo. O templo era chamado Formosa. Há 40 anos aquele homem vivia aquela mesma história. Todos os dias alguém chegava até ele, pegava ele, botava ele até a porta do templo e ali ele pedia esmola. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Porque quando entrava no templo, estava indo para o templo, 2 homens que nós lemos, que foi Pedro e João. E quando aquele homem, aquele coxo, avista Pedro e João, ele chama João, chama Pedro para ir falar com eles para pedir esmola. Pedro olha para aquele homem e fala: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te damos. Levanta-te e anda. E aí Pedro segura aquele homem pela mão direita, os tornozelos daquele homem afirmado, ele entra dentro do templo glorificando a Deus, bendizendo a Deus, porque aquele homem 40 anos era coxo, 40 anos esperando alguém carregá-lo para levar até a porta do templo, 40 anos mendigando, mas agora Deus sabe, algo aconteceu na vida dele, um milagre chegou na vida dele, e aí ele entra no templo glorificando, e o momento que era para ser somente de glorificação, de exaltação ao nome do Senhor, surge a primeira perseguição da igreja. Atos 4 é a primeira perseguição que a igreja sofre. E sabe qual é a primeira perseguição que a igreja sofre? É a perseguição religiosa. E aí no verso 1 ao verso 3, eu aprendo que quando pregamos sobre Cristo, a perseguição chega. Do verso 1 ao verso 3, percebe-se isso. Quando pregamos sobre Cristo, a perseguição chega.
E é interessante nós notarmos, como eu falei, que a primeira perseguição foi a perseguição religiosa. Quem começou essa perseguição? A própria palavra diz: os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O sacerdote era um homem influente, ele tinha uma reputação. Normalmente esse sacerdote ele era parente, ou então era uma pessoa muito chegada ao sumo sacerdote. É como se a gente pudesse falar hoje, ele tem as costas muito quentes, ele tinha alguém para protegê-lo. Então o sacerdote era um homem influente. Aí fala a Bíblia que também, que começou a perseguição, era o capitão do templo. E quem era o capitão do templo? O capitão do templo, ele dava ordem, ele comandava os soldados que ficavam ao redor do templo para manter a ordem. E falam também dos saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram um pequeno grupo, mas era um poderoso grupo, era uma seita, a qual eles não acreditavam na ressurreição e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. E qual é a motivação? Por que eles fizeram isso? Por que eles começaram a perseguição? Está escrito aí no verso 2, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Sabe o que eles estavam? Eles estavam magoados, porque eles não queriam que o Evangelho fosse pregado. Eles não queriam que falasse sobre esse Jesus. Afinal, eles tinham orquestrado a morte de Jesus. Afinal, eles tinham organizado a morte de Jesus. Eles não queriam que esse nome fosse mais pregado. Eles pensaram que tinha chegado o fim. Matamos esse homem, matamos Jesus, ele morreu, a história terminou ali. Mas não foi isso que aconteceu. Porque o Senhor Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E aí ele deixou os discípulos. E os discípulos começaram a proclamar o Evangelho de Cristo. E é engraçado que quando eu comecei a ler esse texto, eu vi que parecia que é um retrato nosso hoje no dia a dia. Eu comecei a pensar sobre, Senhor, parece algo que a gente vive um pouco hoje. Porque a gente vê muitos falsos profetas, falsos mestres querendo a glória para si. Aqueles homens não estavam preocupados com o Evangelho, eles não estavam preocupados que fizeram coisa boa para o homem, eles estavam preocupados em ter glória para eles estavam preocupados em ter recursos, eles estavam preocupados em ser reconhecidos. E aí, hoje em dia, eu olho e vejo muito isso, infelizmente, dentro das igrejas. Homens e mulheres que querem reconhecimento, que querem a glória para si, que deixaram Jesus para o lado de fora. E aí, quando alguém chega e prega o Evangelho genuíno, quando fala da cruz de Cristo, quando fala que o Evangelho tem que negar a si mesmo, que o Evangelho não é porta aberta só, não é carro novo, não é casa, o Senhor Jesus não morreu na cruz para nos dar isso. Não que Ele não possa nos abençoar, Ele nos abençoa, tanto é que acredito que cada um de nós temos aonde reclinar na nossa cabeça. Mas não foi por causa disso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Mas esses homens eram homens ambiciosos, como acontece no dia de hoje. Homens ambiciosos que estão querendo mais a lã da ovelha, desde cuidar da ovelha. Mas essa perseguição religiosa ocorre até nos dias de hoje. Porque se formos ver o Estado Islâmico, olha o Estado Islâmico matando de uma forma tão cruel os crentes. Se nós formos ver os países comunistas, a China matando, perseguindo. Eu abro até um parênteses aqui para falar sobre a China. Se algum irmão, alguma irmã quiser saber um pouquinho mais, saber um pouquinho da realidade, eu falo para os irmãos assistir um filme chamado Marcada. O nome do filme é Marcada. Pode jogar, acho que no Google tem. Joga lá o filme Marcada, que os irmãos vão ver um pouco da realidade. Hoje, enquanto nós estamos aqui, eu peguei um microfone 8 horas. São 8h15, passaram 15 minutos. 3 cristãos já foram mortos desde o tempo que eu peguei o microfone. Olha como que está crescendo a perseguição. Mas por que persegue tantos cristãos? Porque querem calar a igreja. Mas no verso 5 ao verso 22, eu gostaria de tratar com os irmãos como devemos reagir à perseguição, à tentação de não pregarmos mais. Como devemos agir à tentação de não queremos pregar mais, de reagir à perseguição. Diz a Bíblia, do verso 5 ao 7, que reuniram-se em Jerusalém os principais anciões, está aqui nos versos, está no verso 5 mesmo. Reuniram-se os principais anciões, os escribas, eram homens ricos,
ter a resposta da sua pergunta, está no verso 7, que diz: e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Eles queriam saber. E Pedro responde essa pergunta dos versos 8 ao verso 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. E aí eu vejo, irmãos, que o cenário ele não era favorável. Quando eu vejo a resposta de Pedro, quando eu leio Pedro respondendo a esses homens, eu vejo que nós devemos continuar pregando o Evangelho com ousadia, porque o cenário não era favorável nem para Pedro nem para João. Afinal, eles passaram a noite na prisão. Eles passaram a noite na prisão e no dia seguinte eles estão reunidos, eles estão na frente desses homens que arquitetaram a morte de Jesus, a morte do seu mestre. Então imagina a pressão que está sobre a vida deles. Há uma pressão psicológica, uma pressão religiosa. A mente começa a trabalhar, porque eles foram presos, eles estavam sendo tinha risco ali para a vida deles. Mas, mediante esse cenário, Pedro levanta a voz e fala, cheio do Espírito Santo. E ele anuncia as verdades de Cristo. E com tamanha ousadia. A Bíblia fala que Pedro falou com ousadia. E eu vejo que essa ousadia é dada pelo Espírito Santo de Deus. Não foi algo somente dele, não é algo produzido pelo apóstolo Pedro, mas é o Pedro, que diz a Bíblia, então Pedro cheio do Espírito Santo, ele só pôde responder assim porque ele estava cheio do Senhor. E aí eu fiquei pensando, se nós quisermos pregar o Evangelho, se quisermos pregar com ousadia, se quisermos sermos cheios, sabe, do Espírito, se quisermos ser ousados na pregação, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar mais ao Senhor. Precisamos, sabe, tirar tempo de oração, tempo de consagração, tempo de jejum, tempo de busca. E quando eu preparava essa pregação, eu ficava pensando, Senhor, outrora nos parece, eu não sei os irmãos, mas outrora parece que eu buscava mais, parecia que tinha mais tempo. Eu ia mais na igreja, eu frequentava mais os cultos, mais reuniões de oração. Eu fui criada, eu já contei aqui outrora, eu fui criada, minha mãe, ela é uma pessoa cristã, meu pai não. E minha mãe levava a gente sempre, era de segunda a segunda dentro da igreja, era culto de libertação, culto de oração, culto disso, culto daquilo, era a escola bíblica, era de tudo. Eu vivia na igreja de segunda a segunda. Mas sabe o que tinha? Sabe o que era interessante? Eu não via naqueles cultos, e eu me lembro muito bem, eu não via aqueles irmãos procurando uma chave de uma porta, eu não via aqueles irmãos procurando um carro novo, eu não via aqueles irmãos querendo uma casa nova. O intuito deles era buscar o Senhor. Eles queriam a presença, eles queriam ser ousados, eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Havia uma busca genuína, e eu creio que talvez falte em nós, e a começar em mim, essa busca. Senhor, eu quero é o Senhor, independente de eu ter ou não ter, é o Senhor que sacia a minha alma. Talvez precisamos haver em nós uma sede, uma fome do Senhor. Talvez precisamos falar como o profeta Abacuque bem diz: faz de novo, Senhor, aviva a tua obra mais uma vez na minha vida, porque outrora, Senhor, eu já fui uma bênção, porque outrora eu subia monte, eu descia monte, outrora eu gastava tempo de oração, era um tempo tão gostoso, sabe, em tua presença, mas hoje eu estou meio caído, os afazeres da vida, é muita coisa para dar conta. Quem sabe então essa oração dessa noite, Senhor, faz de novo. Ou então, quem sabe, temos que falar como o profeta Isaías bem diz: ó, se os céus fendesses e tu descesses, ó Senhor, se o Senhor abrir o céu e manifestar a tua glória no nosso meio, Senhor, o anseio do nosso coração é a tua glória. Como tem um hino que muitas das vezes nós cantamos, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, mas eu não posso
a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Por que nós não podemos nos calar? Porque nós conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é Maomé que nos leva à salvação, não é Buda, não é homem, não é partido político, é Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6 diz isso. Nós conhecemos, Ele é o caminho, não há outro caminho, não há outra porta, Ele é o caminho. Então, se nós temos esse conhecimento, se nós retemos esse conhecimento, nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar somente para nós. Irmãos, e se nós não pregarmos, se nós não falarmos do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou e que Ele nos redime de todo o pecado, o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, nos purifica, nós estaremos falhando na nossa missão. Estaremos falhando na nossa missão. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós iremos chegar lá. E aí falar assim, Senhor, mas eu pensei que questão de evangelização, questão de missões é só para um grupo específico na igreja. Eu pensei que era só para o pessoal de missões, que era só para o pessoal de evangelismo, e não é. O ID é para todos. Todos nós precisamos falar do amor de Cristo. Isso não quer dizer que talvez todos nós ultrapassaremos a fronteira do Brasil, iremos para outros povos, mas como já foi feito aqui até nessa noite, foi falado pelas minhas irmãs que foram na casa da vizinha, oraram, e Deus, por honra e glória do nome dele, curou a minha irmã, curou essa irmã. É assim que precisamos fazer. Se Deus não vai nos levar para outros estados, para outros países, mas que a gente venha alcançar aqui, como foi falado aqui, ó, é a nossa terra. Tantas pessoas necessitando, mas Michele, eu tenho medo. Ei, a gente não pode ter medo. Quem vai nos parar? Quem vai nos paralisar? Nós vamos com ousadia. E por que nós vamos com ousadia? Porque nós temos o Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós sentimos medo. De nós mesmos a gente sente que a gente não tem capacidade. Mas se a gente é cheio do Espírito Santo, não é nós que temos que bater em retirada, mas é Satanás que tem que bater em retirada. Eu vim aqui, eu sou representante dos céus aqui na terra. Então é você que tem que bater em retirada. Sai no nome de Jesus. É no nome de Jesus que tem todo o poder. Às vezes nós esquecemos dessa verdade. Esquecemos, irmãos. Preste atenção, relembre, eu e você. O nome de Jesus tem todo o poder. Ele tem que bater em retirada. E a salvação hoje, Deus quer nos usar hoje. Deus quer nos levantar hoje. Por isso nós não podemos nos calar. Não podemos, irmãos. Se nos calarmos, nós estaremos falhando na nossa missão. E eu não quero ouvir do Senhor aquele grande dia. Eu nunca os conheço. Você não praticou, você não fez aquilo que eu lhe ordenei. O ID é para todos. E aí o verso 15, o verso 13 ao verso 15 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem era um homem sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar eles um homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Eu aprendo nesses versos que o grande argumento do cristianismo são as vidas e as pessoas transformadas. O grande argumento do cristianismo são as vidas e as pessoas transformadas. A nata do judaísmo, ficaram maravilhados. Nós lemos aqui no verso 13, se maravilharam. Porque eles sabiam que Pedro e João eram homens incultos, indoutos, eram homens sem letras, eram homens que não tinham conhecimento, eram galileus, e existia uma rixa ali entre o povo, porque eles não davam valor ao povo, aos homens e mulheres, ao povo galileu. Eles achavam que esse povo era, vamos dizer assim, de um escalão mais baixo.
forma porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles tiveram suas vidas transformadas e até a sua fala foi mudada. E no verso 14 fala desse homem, desse coxo que foi curado. Eles não tinham o que dizer ao contrário. Um homem foi curado. Um homem que era 40 anos lá, coxo, na porta do templo, foi curado. Vai dizer o quê? Ao contrário, vai refutar o quê? Ele foi curado. Não tinha o que se falar. E o Evangelho, irmãos, ele faz isso. Quando ele entra na vida do homem, o sinal é notório. Não tem o que se falar. O Senhor Jesus transforma, liberta, muda. Se olharmos para nós mesmos, se cada um começar a olhar a história de si mesmo, vai ver. Olha o que Deus já fez. Olha como Deus já transformou. Olha, é inegável o que Deus faz na vida do homem. Quantos ex há na igreja? Ou nós mesmos, às vezes ex-fofoqueiro, ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-mãe de santa, ex-ladrão, ex-homicida, tantos ex na casa do Senhor. E é isso, porque ele não veio para o são, porque o são não precisa de cura, ele veio para os doentes. E olha, nós aqui éramos outrora doentes, mas o Senhor veio e vai nos restaurando, vai nos santificando, vai aperfeiçoando a obra dele na nossa vida, até que naquele grande dia ele veio e nos chama pelo nome. E glórias sejam dadas a Ele por isso. A obra que o Senhor faz na vida do homem é inegável. O que Deus faz, o que Deus opera, ninguém pode negar. E o Evangelho de Cristo tem essa marca. Quando ele entra na vida da pessoa, a pessoa tem que ser transformada. Não é que vai ser, ela tem que ser. Porque o Evangelho de Cristo é isso, traz transformação. Mas no verso 16 diz que dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Não tem como negar, irmãos. Não tem como negar o poder de Deus. É notório, é visível o que Deus faz. Por isso nós não podemos parar no meio das dificuldades, no meio das ameaças. E eles falam assim no verso 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum. E fala, vamos ameaçar, vamos amarrar, vamos fazer algum, não sei se é o Trodes tinha esse conhecimento, mas fazia uma pressão psicológica. Se vocês continuarem falando de Jesus, vocês vão sofrer danos. E quem sabe até ser levado à morte, porque vale lembrar que esses homens que estão lidando com ele, só o Sinédrio tem 70 homens. E eram homens, eu acredito que não tinha mais de 70 homens ali com Pedro e João. Era uma pressão em cima deles, vocês têm que parar, porque se vocês não pararem de falar desse Jesus, vocês vão ser açoitados, vocês vão sofrer algum tipo de dano. E aí, eu vejo, irmãos, que é uma coisa tremenda, que no verso 19, Pedro diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir vós antes a voz do que a Deus? E eu olho para a vida de Pedro, e quando eu fiquei olhando isso, eu fiquei impactada. A mudança que Pedro teve, que mudança que Pedro ocorreu na vida de Pedro. Porque esse Pedro foi que outrora negou o Senhor Jesus. Esse Pedro foi que, como homem natural, ele falou, Senhor, se for necessário, eu morro por ti. Mas na hora H, na hora do vamos ver, ele não conseguiu, ele negou o Senhor. Mas agora ele está cheio de ousadia. Agora ele está cheio do Espírito Santo. Olha como a gente ser cheio do Espírito Santo é necessário. Porque quando ele não estava cheio do Espírito Santo, ele negou o Senhor Jesus. Mas agora esse homem está cheio do Espírito Santo. E aí ele se dirige a esses homens e fala, julga, se é justo? É justo obedecer mais a vocês do que a Deus? Isso é justo? Eu vejo que, irmãos, o Senhor operando uma obra linda na vida de João, na vida de Pedro e na vida de João. E aqui nesse versículo 19, nós temos uma impossibilidade genuína. E qual é ela, Michele? É quem mandou a igreja pregar. Quem foi que mandou a igreja pregar? Foi o próprio Jesus.
Foi Jesus que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. A ordem não foi dada por homem. Porque se fosse dada por homem, a gente poderia titubear. Se fosse dada por homem, talvez nós poderíamos retroceder. Mas a ordem foi dada por próprio Jesus Cristo. Ide e façai discípulos. Isso é tremendo, irmãos. Isso é uma ordem. Ele não deixou a cargo se a gente faz ou se a gente não faz. Nós temos que fazer. E a igreja precisa se posicionar. Está chegando o tempo e está ficando cada dia mais apertado, a qual a igreja brasileira precisa se posicionar. Estão passando leis terríveis aí. Estão querendo que a igreja do Senhor comece a fazer casamento de homossexuais. E como nós iremos fazer isso? Aí vem a palavra do Senhor: julgai vós se vamos aceitar, se vamos nos submeter à voz dos homens ou à voz de Deus. É justo? É justo nos submetermos à voz dos homens ou à voz de Deus? Toda vez que a lei humana for ao contrário à lei de Deus, é com a lei de Deus que temos que ficar, irmãos. Porque se fecharmos os olhos aqui, iremos morrer. Aqui é matéria, é pó. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Mas a nossa alma vai para onde? Então nós temos que nos posicionar hoje. Não, nós ficamos com a palavra de Deus. E o verso 20, ele é memorável. O verso 20, eu acredito que todos nós temos que memorizar, que diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não é porque a gente não quer, a gente não pode. Não é porque a gente não quer, a gente não pode deixar de falar, como ele disse aqui, porque nós não podemos deixar de falar. Quantos milagres nós já presenciamos? Quantas curas, quanto mover de Deus, quantos livramentos nós já presenciamos? Se for dar um momento para cada um falar, eu creio que cada um tem um testemunho. Talvez não foi com sua própria vida, mas foi com a sua família, foi com algum conhecido. Todos nós já presenciamos algo. Eu mesmo já contei aqui algumas experiências minha familiar. Quantos livramentos o Senhor já deu? Quantos, irmãos, foram muitos livramentos que o Senhor deu de morte à minha casa, à minha família. Quantas impossibilidades, o homem falar pra gente: vocês não vão conseguir. O homem mesmo fala: você não vai conseguir. E de um momento para outro a porta era aberta e nós conseguimos, porque foi Deus que operou, foi Deus que fez. E eu acredito que cada um pode contar. Então como que nós vamos nos calar diante dessa verdade? Como eu disse aqui no início da pregação, eu fui criada dentro de igreja de segunda a segunda. Eu já vi, ninguém me contou, era criança, eu já vi uma mulher morrer dentro da igreja. E aí os irmãos começaram a orar juntamente com o pastor e a mulher ressuscitar dentro da igreja. E o Senhor faz isso, o nosso Deus opera esses milagres. Como eu vou me calar diante disso? Eu já vi pessoas sendo transformadas. Eu posso dar um exemplo dentro da minha casa, do meu próprio pai, que eu também já narrei aqui. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai vivia caindo de bar em bar, calçada a calçada. E minha mãe orou por ele durante 15 anos. Não foram 15 dias, não foram 15 meses. Ela orou durante 15 anos pela vida dele. E ele teve a vida dele transformada. E eu vou me calar diante disso? É notório a obra que Deus fez na vida do meu pai. Todos reconhecem que o Senhor Jesus transformou a vida dele. E para a glória e honra do nome do Senhor, isso já faz anos. E ele tem caminhado, ele tem se deixado ser aperfeiçoado pelo Senhor. E nós que estamos aqui, o que o Senhor já operou nas nossas vidas, na nossa família, o que o Senhor já operou aqui nessa congregação, iremos ficar calados? Não é que a gente quer, irmão, a gente não pode. Nós não podemos nos calar diante da realidade, diante do que o Jesus Cristo, que o Evangelho de Cristo realiza na vida das pessoas. Tem pessoas aqui fora
perdeu todos os homens da sua família no único dia. No único dia, teve o seu marido, teve o seu pai, teve o seu irmão, os seus primos, os seus tios, todos assassinados no único dia. Fuzilaram esses homens. E aí eu li a história, eu vi um pequeno vídeo dela, qual ela não estava triste, amargurada, ela não estava com o semblante caído, mas havia um contentamento no coração dela. O Espírito Santo consolava o coração dela, sabe por quê? Porque ela falava assim: o que me consola é saber que eles não negaram a fé. Eles me